Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do Engenhos da Alma e dando continuidade, né, nesses vídeos que nós estamos conversando com Patrícia Gebrim. Esse é o terceiro, né, de 4 vídeos que nós vamos fazer. Então, se você ainda não assistiu os 2 primeiros, que é sobre criança interior, palavra de criança, o segundo, gente que mora dentro da gente, corre para assistir porque tá muito legal, tem muita coisa gostosa que pode com certeza te abrir novas portas aí no seu coração que toquem não só o seu intelecto, mas o seu campo energético, o seu campo espiritual, enfim, como você queira interpretar aí. E tomara que, de novo, este seja uma ferramenta, um instrumento para novas descobertas de você com você mesmo, porque esse é meu intuito aqui no Engenhos da Alma. Então, vem comigo. E se você está aqui de primeira viagem, marinheiro de primeira viagem, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para você sempre receber os vídeos e não perder nada. Bom, este vídeo nós vamos falar de um dos trabalhos que eu mais amo. Foi um trabalho assim que me conectou muito de alguma forma, talvez no meu próprio processo quando eu descobri, né, assim, quando eu comecei a utilizar, eu não entendi a magnitude, geralmente é assim mesmo, né? A gente na execução a gente, que bobo, ai, nossa, né, meio nada a ver, e tal, né? E depois, quando você menos espera, aquilo plaf, né? Toda aquela coisa se abre em sentimento, consciência, né? Enfim, que é o Jardim dos Anjos. O Jardim dos Anjos, ele é um livro, mas também com cartas, assim como Palavra de Criança, e para mim é uma das coisas mais gostosas. E eu queria te perguntar, Patrícia, esse jardim e esses anjos, da onde surge esse jardim e como se percebe esses anjos, o que isso significa, como que isso aconteceu na sua vida, tanto dos jardins quanto dos anjos. Oi, Thiago, obrigada por estar aqui mais uma vez, sou muito grata, gratidão. Jardim eu acho uma imagem linda, jardim, eu falo até disso no livro, né? Porque um jardim, para mim, ele é um símbolo de plena aceitação. Entende? Se eu tiver acabado de assassinar uma pessoa e for no jardim, ele vai me oferecer beleza, ele vai me oferecer frescor, ele vai me oferecer a grama. Não existe nenhum julgamento no jardim, né? Então eu acredito que o jardim é um símbolo da nossa consciência mais elevada. E eu acho, sim, particularmente eu sempre busco a natureza quando eu preciso me sentir acolhida, aceita e amada. Nesse livro, ele veio no momento da minha vida em que eu já estava um pouquinho mais madura e eu queria compartilhar com as pessoas os jardins que eu recebi na vida, porque eu recebi muito na vida. Eu tive contato com pessoas, com situações que me ajudaram muito, que me ensinaram muito, que me conectaram muito com quem eu sou. Então eu queria de alguma forma compartilhar isso com as pessoas. Então eu imaginava que o livro fosse um jardim que pudesse levar para as pessoas isso que eu tinha recebido. O Jardim dos Anjos, né? Eu não penso nesse caso em anjos como necessariamente seres angelicais. Eu não digo que existe, não existe, mas só que digo que não foi esse o viés que eu coloquei no livro quando eu pensei em anjo. Eu pensei em anjos como partes nossas muito conscientes que podem nos ajudar, né? Quando esses anjos habitam esse jardim que nós somos também. Então, eu acho que quando uma pessoa tira uma cartinha do Jardim dos Anjos, e eu ouço muitas pessoas dizerem assim, nossa, mas saiu a carta perfeita, né, para o momento. Obviamente, isso não tem a ver comigo, Patrícia, mas tem a ver com essa força maior que rege tudo que existe, a sincronicidade, e é lindo que isso aconteça. Mas que quando a pessoa tire uma carta, ela seja conectada
com um espaço interno tão belo e não julgador como um jardim, e que ela encontre a sua própria consciência mais elevada, como um anjo. Então, é um encontro com uma parte muito linda de si mesma, muito sábia de si mesma. Então, que aquelas palavras que estão lá naquela carta, que a pessoa sinta como palavras que podem estar vindo delas mesmas, assim, e não de algo fora, de algo externo. Por isso que eu imaginei ele, foi assim que eu idealizei, que eu queria passar para as pessoas, sabe? Aceitação plena, beleza e consciência junto. Para mim é isso que é o Jardim dos Anjos. Você acha que o Jardim dos Anjos, essa coisa do jardim foi linda? Nossa, realmente eu não tinha pensado sobre isso. É uma coisa bem tocante. O jardim, pela sua aceitação, apesar que você comentou de beleza, e olha só que interessante, né? Quando você me falou assim, na hora me veio jardins também, que a gente não julga belos, mas a natureza é assim e não tem as suas formas perfeitas. A natureza tem os seus padrões, mas não necessariamente são padrões estéticos aceitados por nós ou aceitáveis, né, por nós. Então esse contexto jardim realmente é bem interessante, bem que toca, né, sobre isso. Vamos dizer, né, que você quis representar este anjo, é a nossa parte que se conecta, porque é o que você falou, né? É a carta perfeita no momento perfeito? Não. É a mensagem de nós para nós mesmos quando você só foi a transmissora, né? Ou a criação, enfim, dessa transmissão, mas somos nós com nós mesmos. E é justamente isso realmente que eu sinto toda vez que eu uso o Jardim dos Anjos no meu processo de consciência, enfim, cotidiano e tal, né? E eu acho que a utilização desses tipos de trabalho, desses tipos de ferramenta fazem toda a diferença. No início do livro tem uma meditação, uma visualização de cura. Então eu queria que você comentasse, isso me chamou muita atenção, que eu queria, são duas perguntas, né? A primeira pergunta é visualização no seu entendimento, na sua jornada. Eu vejo que você usa muito vou dizer técnica, né? Mas nem sei se é esse o termo correto, mas você usa muito essa técnica, tem me feito muito sentido, a visualização, claro, com todo este jogo consciencial, né, com toda essa que a gente está falando aqui, já nesse terceiro vídeo. Então a gente falou muita coisa para chegar até aqui, para falar de visualização, né, porque eu vejo que muitas pessoas usam a visualização como fuga, e isso também é um problema, assim como tudo, né, tudo tem seus pontos antagônicos. Mas o que é visualização para você? E eu também queria perguntar o que é cura para você. Ok, Thiago. É uma delícia as perguntas que você faz, né? Porque aí é o que eu gostaria de falar e você me pergunta. É muito legal isso. Que bom. Visualização, para mim, é um ato de rebeldia. Porque nós fomos ensinados de que o mundo real é o mundo que está do lado de fora dos nossos olhos, né? Que é a tal da Matrix, e todo mundo vive achando que é assim. Então, eu olho para o mundo e eu vou lidando com ele de acordo com o que está ali fora de mim. E eu me recuso a acreditar nisso, entende? Então, para mim, visualização é um ato de rebeldia. Quando eu fecho os meus olhos e eu abro um olho lá dentro e eu começo a acreditar que o mundo do lado de dentro é mais verdadeiro e real do que o mundo do lado de fora. Uau. E quando eu fecho os olhos e eu visualizo, eu posso criar nesse mundo interno, né? Então, eu acredito profundamente nisso, eu pratico isso na minha vida, não da forma como às vezes eu vejo as pessoas quase achando que o universo é uma espécie de supermercado, né? Que a gente fica pedindo coisas, elas acontecem. Não é isso, né? Como se agora eu decidi que o universo vai me dar tal coisa, tal, aí eu vou visualizar para ter tal coisa. Não é dessa maneira. Quando eu fecho os meus olhos para o mundo externo e eu abro meu olho interno, eu enxergo o que a minha alma, o que a minha essência coloca para mim. Eu não estou criando, eu não tenho arrogância de achar que eu
que estou fazendo o universo criar aquilo para mim, mas eu enxergo um caminho que o universo já tinha colocado para mim. E ao enxergá-lo, ele se torna real. É sutil a diferença. Nossa, perfeito. Mas para mim é assim que eu sinto, né? Então, quando eu visualizo, já está tudo aqui, mas eu ilumino uma parte que eu não estava vendo com os meus olhos olhando para fora, e aí eu convido essa parte a harmoniosamente se manifestar na minha vida. Então, visualização para mim é assim, é extremamente poderoso, porque é quando eu me nego a achar que eu estou separada de qualquer coisa. Então, tudo é possível, todas as possibilidades já estão lá. Não sou eu que estou criando nada daquilo, eu simplesmente entro em sintonia com elas. E eu acho que é uma ferramenta extremamente poderosa, sabe? E a gente pode encontrar lugares de profunda beleza dentro da gente, né? De coisas mais harmoniosas, de coisas que têm mais a ver com a unidade do que com a separatividade. Então eu uso no livro, que cada carta tem uma visualização, já vou falar da cura, uso nos meus atendimentos, uso para mim, na minha vida, sabe? Sempre buscando harmonia. Como que começou, desculpa até interromper, mas como que começou? Lógico, como começou, isso está em você, mas como que você deixou se entregar, vamos dizer assim, é difícil fazer essa pergunta, mas deixou se entregar, como que a visualização dessa forma tão coesa, né, dessa forma tão lúcida, sem muito tropeços, vamos dizer assim, né, você estava falando agora de visualização, me veio muito o eremita com a sua lamparina, né, com o seu candeeiro. Então ele tem que ter quietude até para a vela não apagar, que está dentro do candeeiro, e conseguir iluminar, e ele conseguir enxergar. Ele não está muito preocupado em enxergar o horizonte, porque não é uma lanterna de LED de 1000 watts de potência. Então ele está iluminando e ele vai seguindo, ele vai caminhando lá, né, para as coisas que estão disponíveis, né, e ele não tem essa ansiedade de, né, tá visualizando o caminho, mas ele já queria visualizar o castelo. Não. Se chegar no castelo, tudo bem, mas o importante é estar no caminho lá visualizando. E a galera, eu acho que eu sinto que tá meio que no louco, né? Que tem o seu aspecto de aventura, mas também não é uma aventura tão sadia, porque esquece dessa quietude do eremita. E eu queria te perguntar, assim, como foi essa relação de você com o seu processo de visualização? Como que você deixou, porque é muito evidente, né, ouvindo você, que você deixa que essa técnica, mais uma vez eu não sei se é técnica que fala, mas você deixa essa técnica até ser parte de um processo que às vezes não estava nem no script, né, vamos dizer assim. Então como que nasceu essa relação? Sabe, Thiago, acho que isso é muito lá de trás, assim. Desde que eu era criança, eu vivia uma infância difícil, né? Então, acho que a dificuldade da vida, de alguma forma, é como se a vida fosse áspera para mim. E eu também ficava muito sozinha quando eu era criança. Então, eu comecei a querer ter vontade de ir para dentro. Então, por exemplo, às vezes, eu tinha uma área acima na minha casa, eu subia para lá, devia ter o quê? Sei lá, 10 anos de idade, e do nada eu ficava assim, deixa eu ficar aqui tentando ficar sem pensar. Porque às vezes eu estava triste, eu estava vivendo coisas difíceis, né? Então eu queria ficar sem pensar. E eu fechava o olho e eu ficava assim, agora eu consegui. Eu falei, não, agora eu estou pensando que eu consegui, mas ainda estou pensando. Então eu tinha vontade de buscar. Não no sentido, acho que você falou uma coisa que é importante, não no sentido de criar uma fantasia, porque aí isso seria uma fuga, né? Se eu tenho uma dificuldade e eu fecho o olho, eu finjo que ela não existe mais e me livro dela, isso é uma fantasia. Uma visualização é diferente disso. É um ato de criação. Eu não quero fingir que é outra coisa. Eu quero encontrar dentro de mim uma forma disso ser diferente e que isso seja levado para a minha vida. Então eu comecei a fazer isso, imaginar, e aí eu primeiro imaginava histórias, e aí isso foi tomando vulto, e aí eu comecei a perceber ligações entre as coisas que eu imaginava e as coisas que iam acontecendo. Eu comecei a perceber conexões
Então, eu acho que o start foi uma realidade difícil, né? E um caminho para dentro. Mas aí, quando eu fui indo para dentro, eu não fiquei só fantasiando lá dentro, eu fui percebendo ligações entre o que estava dentro e o que estava fora. E comecei a brincar com isso, sabe? Então, a minha vida sempre foi muito mágica, sabe, Thiago? Coisas mágicas acontecem o tempo todo. Então, eu fui experienciando situações que me mostravam que não existia diferença entre o dentro e o fora, ou que pelo menos essas duas instâncias se tocavam. E isso para mim abriu uma porta enorme, né? Tanto de mudar a minha própria vida, como de começar a poder tocar as pessoas, porque o que está dentro de mim está dentro de todas as pessoas também. Então esse é um caminho muito legal, assim, por onde eu sinto que eu consigo tocar. Até porque quando eu escrevo, em geral, eu não estou escrevendo de teorias, tá? Eu estou escrevendo de coisas que eu vivi, que eu experienciei, e que as pessoas então também viveram e experienciaram, enfim. Nem sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Respondeu. É interessante ouvir isso, porque como a sua experiência, tentando só achar um ponto assim de, de coerência assim, para a gente entender, porque provavelmente isso é muito sutil, né, de fazer da visualização uma fuga, e eu acho que eu acho que esse é um dos pontos de qualidade de todos esses trabalhos que você entrega, né, que você faz, assim, e é por isso que são tão efetivos, justamente por isso, né, que não é fantasiar e sim jogar luz no que já existe, né, e o que já existe é uma criação parcial entre o que já está criado e o que nós vamos criar. Então, esse ponto de ligação que você falou foi muito bonito porque você não fugiu, né? Você não negou, você falou, não, essa não sou eu. Não, essa é você, né? Essas situações são você. A minha vida também teve vários momentos, né? Eu tinha tudo para ser uma grande vítima, né? E com muita coragem, mas é lógico que eu acho que hoje, agora, né? Eu sou mais tranquilo com a minha criança interior, mas nossa, já dei umas rebeldizadas, assim. E uma coisa que você falou que me tocou muito, e até nesse processo de cura, né, que eu quero que você comente, o que é cura, enfim, e que você falou que visualização é um ato de rebeldia. Além de me lembrar muito do Osho, que ele fala muito dessa questão da rebeldia, mas não daquilo que destrói, mas a rebeldia é aquilo que tem coragem de reconstruir algo, né? Então, é muito profundo, muito sincero, e eu queria que você comentasse um pouco dessa questão cura, porque em todos esses trabalhos eu sinto que existe essa vontade, e eu também, né, de curar, mas se existe uma linha tênue, né, dessa coisa assim, você quer curar ou você quer arrumar o que você acha que é imperfeito, né? Você quer sair deste quadro de doença, mas para viver, para ter bem-estar, para ser, né, este candeeiro, né? Ou você quer continuar este louco que compra qualquer loucura e que vai em qualquer, né, assim, que continua nesse... O louco, se ele não trabalhado e se ele permanente nesse estágio do louco, né? Eu estou fazendo uma elucidação com o tarô. Esse louco, se ele permanece nessa loucura, ele é a porta do caos, né? Ele se confunde, ele é o aventureiro. Então, queria que você comentasse um pouco o que é cura na sua visão. Para mim, Tiago, qualquer doença vem de uma desconexão nossa daquilo que a gente é de verdade, sabe? Porque quando eu vou aprofundando o meu autoconhecimento, quando as pessoas falam de autoconhecimento, geralmente elas estão falando de conhecimento do ego. Para mim, isso a gente não chegou onde tem que chegar, entende? Não adianta eu repassar a minha vida, entender a minha infância, entender que em 1812 aconteceu isso, em 1900 não sei o que aconteceu aquilo.
revisar, perdoar pai, perdoar mãe e tal, eu ainda estou ali, de alguma forma, fazendo uma funilaria no ego ali. Eu ainda não descobri quem eu sou. Porque quem eu sou nem é essa personalidade. Não importa o que aconteceu comigo em 1812, não importa o que a minha mãe, meu pai, meu tio, minha família, minha sociedade, minha escola, não importa o bullying que eu sofri, não importa. Então, quando eu me lembro de quem eu sou, que eu ultrapasso essa caixinha de ego, nessa personalidade chamada Patrícia, e cada um tem a sua, eu entro no espaço de pura cura, porque aí não tem nada nem a ser curado, e não tem nada errado, e nem tem doença. A plena aceitação de tudo como como sendo necessário para que a gente evolua, ela cura a gente. Nada que nos acontece, inclusive uma doença, está acontecendo sem um sentido maior, né? Aquilo está acontecendo em prol da minha evolução. Então, eu nem busco a cura, eu simplesmente vivo na plena aceitação de tudo que está acontecendo, entendendo que está tudo certo. Então, agora juntando com visualização, se eu faço uma visualização, eu não estou tendo a intenção necessariamente de mudar alguma coisa na minha vida. Eu só estou buscando o campo mais harmonioso que existe dentro de mim. Eu estou buscando quem eu sou de verdade e o meu encontro com a alma do mundo, o meu encontro com o todo. E aí não faz nem sentido falar em cura ou em não cura, porque nem existe ninguém doente. Isso também é parte de uma ilusão. E a gente acha que aquilo existe, a gente acha que tem uma pessoa doente no hospital e a gente reza para ela se recuperar. E eu não faço isso, sabe? Quando tem uma pessoa que está no hospital, agora falando de uma forma mais concreta, eu só peço que ela tenha luz e que ela se lembre de quem ela é. Porque para mim é isso que importa, né? O corpo físico até, ou emocional, ou mental, que pode estar adoecido, ele vai se reorganizando quando a gente simplesmente atravessa aquela camada de adoecimento e busca quem a gente é de verdade. Então, para mim, cura é reconexão, né? É sair da separatividade e é permitir que essa luz maior que a gente seja canalizada através de nós para este planeta. E quando a gente está fazendo isso, em geral a gente está bem, a gente está saudável, a gente está alegre, a gente tem sonhos. Se você se lembra de quem você é, o que você veio fazer aqui, e você veio aqui para transmitir através dessa pessoa única que você é, que é uma porta única chamada Tiago, eu sou uma porta chamada Patrícia, e eu vou permitir que essa luz maior flua através dessa porta, com tudo que eu tenho para oferecer, e você com tudo que você tem para oferecer, e todo mundo tem algo para oferecer. Quando a gente está fazendo isso, a gente não está doente, a gente não está triste, a gente não está mal, a gente simplesmente está sendo essa coisa que a gente é. Então, eu penso que se a gente quer se curar, né, com a palavra um pouco entre aspas, se lembre de quem você é, que quando você se lembrar não vai ter nada a ser curado. Este quem não são personas, né? Este quem é esse estado alquímico, né? É bem interessante isso. Eu acho que é um desafio, né, para algumas pessoas, para polemizar um pouco, brincadeira. Mas uma vez eu ouvi, eu acho que foi a doutora Geisa Quintal falou uma coisa, inclusive ela tratou o Luiz Gasparetto, não sei se você chegou a conhecer, enfim, o médium, né, Luiz Gasparetto, e ela falou, às vezes a morte é uma cura. E eu estava num momento que não estava nem nesse momento que a gente está vivendo agora, foi ano passado, enfim. E estava num momento em que tinha uma amiga no hospital e ela faleceu. E foi naquela fala dela que eu falei, cara, eu acho que eu ouvi, eu talvez estava muito também nessa cor, porque tudo bem, né, se a gente estiver preocupado com o corpo. Tudo bem, ninguém está falando aqui que a gente, não, vamos se matar, não é isso, né? Mas é isso que você falou mesmo, assim, era muito nítido que não dava mais, né? Não dava mais para aquele organismo continuar aquela expressividade. Tinha que ser ressignificado, tinha que ser remodelado, tinha que ser
eu acho que não é nem resetado porque não volta, né? Mas enfim, tinha que ser transmutado. E você acha que a morte também pode ser cura? Eu acho que sim, Thiago, né? Porque a morte física, para mim, não tem talvez esse entendimento que muitas pessoas ainda têm. Porque se você entende que você está além do físico, a morte física é só uma transformação de um estado para outro estado, né? Não é a morte. Então, e às vezes essa transmutação, transformação precisa acontecer. Muitas vezes aquela pessoa já fez o que tinha que fazer, ou ela precisa de dar um passo, né, para uma outra forma de ser. Então, nem sempre a pessoa se recuperar pode ser o melhor. Né? A gente não sabe o que é melhor para aquele ser. É uma arrogância querer saber o que é melhor para aquele ser. Uma vez eu fiz um curso e eu fiquei muito impactada quando eu ouvi a pessoa dizer assim que você, às vezes, rezar para que uma pessoa se restabeleça fisicamente pode ser fazer o mal para aquela pessoa, porque talvez aquela pessoa precisasse viver aquela doença ou aquele estado mais limitado até para dar um passo evolutivo, e você estaria interferindo naquele processo da pessoa. E ao mesmo tempo que isso me fez pensar muito, mas eu senti que isso fazia sentido para mim. Eu só posso falar do que faz sentido para mim. Claro. É muito confortável para mim enviar luz e que o melhor para essa pessoa aconteça, porque eu assumo que eu não sei o que é melhor para essa pessoa. Eu não sei se é melhor para essa pessoa se recuperar ou não. Eu não sei se é melhor para essa pessoa sobreviver ou não. Apesar de que pode ser chocante dizer isso, e me perdoem as pessoas que se sintam chocadas, eu estou falando isso com o maior respeito. Mas eu estou falando com base numa humildade mesmo. Porque eu me sinto tão pequena ante a vastidão, né, do universo, ou universo, se existir mais de um, que quem sou eu para saber se o melhor é isso ou aquilo? Eu não entendo nada desse mundo enorme. Eu só sei que eu posso enviar amor. E isso para mim nunca vai ser algo ruim. Né? E o resto vai ser o que tiver que ser. E se um dia a gente descobrir que isso aqui era só um palquinho, e que a gente não estava representando personagens, talvez a gente brinque juntos lá de como a gente sentiu dor, né? De imaginar que o personagem agora não é mais esse, vai ser aquele, e isso aqui nem era a realidade, né? E talvez seja isso, talvez isso aqui seja só um palco, e cada personalidade seja um avatar, e o nosso ser verdadeiro está lá em cima da nuvem, com o controle remoto na mão, assim, né? Decidindo que agora chega, não quero esse avatar, quero outro, não quero mais brincar de Patrícia, quero outro. E eu lá sofrendo porque a Patrícia está morrendo, e de repente, né? Talvez um dia a gente descubra que seja mais ou menos assim. Ou talvez eu esteja errado, não sei. Eu também queria abordar, até para a gente continuar assim nessa questão dos anjos, né? E eu queria, se você pudesse ajudar quem... se tem alguma forma, porque isso é muito pessoal, né, e provavelmente o livro nasce da sua interpretação, né, de como você enxergou tudo isso, mas como nós podemos acessar os nossos anjos. E eu, por exemplo, era uma pessoa que tinha problema quando se falava anjo, eu imaginava realmente anjo, né? Então, eu achava tudo muito fantasioso no sentido assim, e depois, eu nem lembro como aconteceu isso, mas depois, com quietude, eu acho que quando o eremita veio e deu com a lamparina na minha cabeça, eu falei, nossa, calma, né? Falei, realmente, tô meio agressivo, né? Com essa questão de anjo e tal. Nem lembro, Patrícia, se eu ganhei o seu oráculo de alguém, não sei, enfim. Mas eu queria que você desse um recado, um aviso, assim, de como a pessoa pode identificar anjos dentro dela, e se ela tiver algum problema, como eu tive, da visão anjo,
para ela tentar ressignificar. E uma coisa importante que a gente estava comentando dessa questão da dor e dessa humildade, realmente isso você fez uma colocação assim categórica que a gente tem que ter humildade, realmente, eu acho que isso faz parte do nosso anjo, acessos do nosso anjo ou de nós mesmos, que algumas vezes nós somos muito arrogantes de querer salvar, de querer consertar, de querer dizer que aquilo não é assim, de querer impor esse desejo que, como você disse, né, cada vez mais nós descobrimos que nós somos muito efêmeros em um mundo que a gente acha que controla alguma coisa. Então, tentar, se você pudesse, uma palavra de reconciliação, ou até como isso pode ser feito, né? Porque você já contou que faz parte de você desde a sua infância, mas de pessoas que, se tiverem problemas com anjos e jardins, né? Que é uma aceitação, se existe algum caminho, né? Se a pessoa estiver ainda não pronta para entrar em contato, porque eu acredito que a gente tem que estar pronto, né? Para entrar em contato com algumas coisas, e se a pessoa não estiver pronta para entrar em contato ainda com o teu oráculo, com o livro, mas o que pode ser feito, ou enfim, o que ela pode observar nela mesma. Eu também já tive problemas, viu? Não acho que é porque eu escrevi o Jardim dos Anjos que eu não tive esse problema, né, com os anjos, porque um dia, nem faz tanto tempo, era madrugada na minha casa e eu comecei a pensar assim, uma coisa que eu nunca tinha pensado, porque eu acho que cada pessoa tem que escolher a forma como se sente confortável, né, para lidar com essa energia. Uns podem chamar de anjos, outros podem chamar de guias espirituais, outros podem chamar de energia, de luz, sabe? Da salamandra do oeste, não importa. Cada um crie lá a forma de se relacionar com isso que faz bem. Então, eu sempre me senti mais confortável de pensar em energias, né? Do que anjos até. E um dia eu estava de madrugada na minha casa e eu comecei a pensar assim, puxa, mas e se existir um ser aqui agora, aqui do lado da minha cama, né? E se existir um ser aqui? E eu, na vida inteira, às vezes eu fico duvidando, porque às vezes a gente duvida, né? Como ser humano, assim como eu sinto, muita gente deve sentir. E se eu estiver duvidando dele, né? Ele deve estar chateado comigo. Meu pensar era assim. E eu comecei a conversar com ele, falei, olha, se você existir e estiver aí agora, me perdoa, porque eu ainda sou muito ignorante, eu não consigo às vezes sentir você, eu estou tentando, eu faço o meu melhor, mas eu não consigo sentir você, não é nada pessoal. E eu falei assim, mas puxa, você podia me dar um sinal também, né? Acabei de falar, se dá um sinal também, tocou o telefone. Um telefone que nunca tocava de madrugada na minha casa, né? Meu anjo está no telefone agora, né? Brinquei comigo, falei, quem será que está ligando essa hora? E eu fui atender, era uma pizzaria, uma coisa nada a ver. Mas para mim, aquela ligação, naquele momento específico, sabe? No final da frase, ela mexeu comigo, sabe? Mexeu muito comigo. Eu gosto de imaginar que todas essas formas, elas são criadas por nós. Então, não importa tanto, sabe? A forma que você dá, o nome que você dá. Perfeito. Não importa. Se você quer se conectar com algo maior, se você acredita ou quer sentir a presença de uma consciência maior, não importa se ela está vindo de Marte, de Vênus, de dentro de você, do fundo do oceano, não importa, apenas se abra para sentir. E aí eu acho que a chave que pode ajudar as pessoas a fazerem isso, para além de qualquer nome, busque aquilo que te torna sensível, já que você tem que sentir. Então, por exemplo, quando eu quero sentir a minha conexão com essa energia, porque eu gosto de chamar assim, que pode me inspirar, que pode me elevar, me abrir caminhos, me mostrar soluções, eu busco as coisas que me tocam. Quais são as coisas que me tocam? Música. Então, músicas bonitas, músicas profundas, a própria natureza, né? O silêncio. Quando eu estou nesses estados, eu me sinto mais conectada.
né, com essas energias. Eu chamo de energia. Então, o que eu sugiro é que as pessoas deem o nome que quiserem, não importa o nome, deem a forma que quiserem, não importa a forma, mas que busquem essa conexão dentro dos seus corações, buscando se tornarem mais sensíveis, né? Isso brota através da nossa sensibilidade. E quando a gente exacerba a nossa sensibilidade, a gente começa a perceber coisas que os olhos não veem, que os ouvidos não veem, mas que a gente sente. E essas coisas estão aí, né? Então, busca da sua forma. Mas seja curioso, voltando à nossa primeira conversa, né, do primeiro programa que a gente fez, chama a criança, porque a criança não tem dificuldade, né? Se você falar para ela, olha, vamos encontrar um ser de luz, um anjo, ela acredita. Então, busca a criança dentro de você, esse estado de entrega, que não nomeou tudo, que não sabe tudo. Fala, eu não sei nada. Então, se eu não sei nada, pode ser que isso exista, entendeu? E se permita sentir, em vez de pensar se existe ou não. Sentir se você está triste, de repente você não sente alguma coisa que te acalma. Se você está perdido e de repente não vem uma ideia na sua cabeça. E que isso possa ter relação com isso que a gente está conversando aqui. Perfeito. Só para finalizar, uma coisa que eu acho que casou muito com o que foi dito, se você tem um momento de muita dor e talvez seja muito difícil visualizar coisas para você agora, faça este movimento de buscar dentro da visualização formas de você enxergar a sua dor e abraçando e ressignificando, porque talvez isso vai te trazer uma ferramenta mais coesa para depois começar um processo mais até racional ou intelectual de entendimento do que é a dor, porque eu vejo a visualização como uma ponte muito efetiva para abrir, né, possibilidades daí depois intelectuais, racionais dessas dificuldades. Queria, para finalizar, sobre o Jardim dos Anjos, que você desse uma mensagem final sobre esse processo de mensuração e visualização, se é possível, né? Porque eu acredito que realmente, assim, eu já me peguei fazendo a minha própria carta, sabe, do Jardim dos Anjos, fazendo no meu contexto, né? Enfim, talvez não é nenhuma carta física, mas eu já me vi fazendo isso. E se você pudesse dar uma palavra final sobre essa mensuração, né, que cada cartinha tem uma classificação, vamos dizer assim, né, tipo entrega, inspiração, enfim, né, cada cartinha tem uma... Eu acho que isso é mais assim uma abordagem mental e depois a visualização. Queria que você terminasse esse vídeo com justamente essa mensuração e essa visualização, né, de como isso pode ser mágico nas nossas vidas. Sabe, Thiago, eu acredito que a gente já está saindo da era dos mestres, dos gurus, dos sábios, né? E que o verdadeiro mestre, o guru, o sábio, é o nosso próprio coração, né? Então, quando alguém quer de alguma forma ser guiado, quando quer receber uma mensagem, a primeira conexão que a gente deveria fazer é com o nosso coração. Né? Se quiser, pode imaginar que o coração é um jardim, pode imaginar que o coração é um cristal, o que quiser, mas se imagine estando nesse coração. E aí, pergunte para o sábio que está dentro do seu coração, que é a única pessoa a quem você deve realmente confiar e ceder o papel de poder da sua vida, né? As pessoas externas, elas nos tocam de muitas formas, mas o crivo final sempre é esse, sabe? Então, vá lá dentro do seu coração, faz a pergunta que você tem para fazer, né? Confia, sente, coloca uma música bonita, coloca algo que te toque, faz uma conexão, para não ficar uma coisa muito mental, porque faz toda a diferença do mundo, antes de tirar uma cartinha, eu fazer uma conexão, eu dar um sentido, né? Como se eu energizasse esse espaço para que ele se torne mágico, porque a magia não está no baralho, a magia está no coração de cada pessoa que vai tirar a cartinha. Então, tudo que você fizer,
partindo do seu coração, vai ter uma abrangência, uma dimensão muito maior. Então faça essa conexão, tire a cartinha e depois faça a visualização, né, tentando sentir isso. E não precisa nem ser essa, porque se você for lá no seu coração e o seu mestre falar que é para você fazer outra coisa, faça outra coisa. Mas sempre usando esse passo sagrado para tudo que você for fazer. Eu acho que se a gente entender, se a gente soubesse, tivesse certeza, se você tivesse certeza agora, que se você fosse para dentro do seu coração, lá você ia ter resposta para qualquer pergunta, você ia ter colo para qualquer dor, você ia ter acolhimento, você ia ter inspiração, a gente ia sair de dentro dos nossos corações, né? Mesmo com todos esses estímulos externos, tudo nos puxa para fora o tempo todo, eu acho que a grande viagem não é ir para Marte, para a Lua, é ir para dentro. Então vá para dentro, que aí o que quer que você faça, do jeito que você fizer, vai dar certo. Não está tanto na forma, né? Mas no lugar onde você está dentro de você. Perfeito, como sempre. Colocações muito sábias. Muito obrigado para você que está aí nos assistindo. Eu espero que você se conecte com os anjos, mas acima de tudo esteja confortável no seu jardim. Linda essa colocação, não tinha pensado, né? Como pontos de vistas transformam, né? Sempre usei e nunca tinha pensado dessa forma também, embora ter a preparação aqui do jardim. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, quarto e último da série, com a conversa com a Patrícia Gebrim. Então, eu te vejo até lá. Tchau, tchau.